Ei, bem-vindo de volta. Estamos na segunda semana da nossa série de sermões Unsubscribe, Currículo de Pequenos Grupos. Esperamos que a semana passada tenha sido muito benéfica. Espero que você tenha nomeado, espero que tenha escrito seu medo, espero que tenha compartilhado. E ainda mais, espero que você tenha usado algumas escrituras esta semana para combater isso. Mas este é a semana 2. Estamos seguindo em frente. Acreditamos que Deus já está fazendo algo em você. Esta semana, vamos falar sobre como deixar de lado a vergonha. Agora, eu não sei sobre você, mas isso é algo que, pessoalmente, tive que superar ao longo dos anos. Ou se desinscrever da culpa e da vergonha. E você sabe, se você assiste a filmes, se você é fã de cinema, ou mesmo se você adora ler, tipo, livros de ficção, você perceberá rapidamente que todo grande filme, todo grande livro segue o mesmo exato arco de história. Então, geralmente há uma introdução. Há um momento no início em que você está aprendendo o cenário e os jogadores principais e atores principais ou algo assim. E então há como um crescendo, é chamado de ação crescente. É onde as suspensões começam, a tensão começa a aumentar um pouco. As coisas começam a ficar meio tensas e você começa a ver alguns conflitos surgindo na história e começa a ficar meio suspense. E então ele se desenvolve. Vai da introdução para uma espécie de ação crescente e então chega ao clímax da história, e isso é onde a tensão alcançou seu auge. É emocionante, é simplesmente selvagem, é o auge da história. Tudo é caos, tudo está ficando louco. Há tanta incerteza. Você não sabe para onde isso vai. E o clímax é tipicamente o ponto de virada da história. E então você tem a próxima parte do arco da história, que é a ação descendente. É aí que você começa a ver as consequências do clímax e como os personagens começam a resolver o conflito. E então chega tudo até o fim, o ponto final do nosso arco da história. E essa é a resolução. Esse é o fim da história, é onde eles amarram tudo de forma tão bonita e ordenada. E essa é sua linda história. Esse é o mesmo arco da história que todos os grandes filmes e todas as grandes histórias são construídas. Bem, eu descobri que a vergonha segue o mesmo arco da história. Se eu te perguntasse, sobre seus momentos mais vergonhosos, ou talvez haja algo que foi feito a você que causou vergonha em sua vida, ou é algo que você fez a outra pessoa, e isso causou vergonha em você. Se eu te pedisse para pensar nesse momento, você pensará nos termos do arca da história. Você pensará sobre onde estava, pensará sobre as pessoas envolvidas, pensará sobre as ações e a cena que levaram àquele momento vergonhoso e pensará nas consequências de tudo isso. Você pensará sobre como as pessoas reagiram ou como você reagiu. Você pensará como se sentiu naquele momento. Bem, aqui está o problema com o arco da história da vergonha. Em todos os outros arcos da história, há uma resolução, há uma conclusão. Mas quando vivemos com vergonha, não há resolução, não há conclusão. É como se vivêssemos o mesmo arco repetidamente, mas ele nunca se extingue completamente. E mesmo agora, se você pensar naquele momento vergonhoso, isso pode despertar alguns sentimentos em você. Você pode sentir medo. Você pode ter lágrimas nos olhos. Você pode sentir arrependimento. Essas coisas começam a surgir em você mais uma vez. E justo quando você pensou que o arco da história finalmente havia chegado a uma conclusão, há algo que o desencadeia, certo? Há uma música, ou um cheiro, ou um nome, ou algo que de repente faz essas memórias voltarem a se repetir. E você se encontra mais uma vez naquele arco da história, sentindo o que sentiu naquele momento vergonhoso. Bem, isso é desafiador. Isso é desafiador para todos, mas eu realmente acredito que Deus quer que você deixe de lado essa história de vergonha. Em seu livro Vergonha Interrompida, o autor Edward T. Welsh apresenta 3 cenários poderosos onde a vergonha frequentemente ocorre para nós. O primeiro cenário ele chama é quando você está impuro. Isso é frequentemente associado com abuso, vício ou agressão.
Você se sente impuro, você sente que não se você simplesmente não sente que é realmente bom o suficiente ou correto novamente. Hum. A segunda área é esta. Você se sente rejeitado. Talvez tenha sido o momento vergonhoso da sua vida foi o momento em que alguém o rejeitou publicamente e isso lançou vergonha sobre você. Mas o que a rejeição comunica é que você não é desejado e que você não é digno de relacionamento. A terceira coisa que, causa vergonha é quando você se sente exposto. É quando você se sente desprotegido. É quando você se sente condenado. É quando você sente que seu fracasso está em exibição para todos verem. Vemos isso, até mesmo em Gênesis, quando a humanidade, após pecar, após comer o fruto, se cobriu. Eles se sentiram expostos e quiseram cobrir sua vergonha. Bem, aqui estão as boas notícias. O Jesus também entende o que você está passando, até a ponto de ele ter sentido vergonha, tenho certeza, até mesmo na cruz. Veja, quando ele estava na cruz, alguns teólogos dizem que ele pode ter tido algumas roupas cobrindo-o. Mas há outros historiadores e outros teólogos que dizem que quando Jesus estava na cruz morrendo pelos nossos pecados, ele estava totalmente exposto, completamente nu, sem roupas nele, como era o caso da maioria das crucificações. Não foi apenas uma experiência dolorosa que atacou seu corpo, foi uma experiência vergonhosa que atacou sua mente. E eu acho que é isso que eu amo em Jesus, porque ele assumiu a cruz não apenas seus pecados, mas ele também levou sua vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz da seguinte forma: pela glória que estava diante dele, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele rejeitou a vergonha. Não apenas a vergonha que as pessoas podem ter tentado lançar sobre ele, mas rejeitando a vergonha que ele sabia que você carregaria como resultado do pecado, fosse pecado cometido contra você ou pecado que você cometeu contra outra pessoa. Ele carregou seu pecado e sua vergonha na cruz. Ele pode se identificar com você. Uma vez eu ouvi alguém dizer que vergonha significa auto-ódio contra, ou desculpe, auto-ódio às minhas custas. Eu adoro isso. Auto-ódio às minhas custas. Em outras palavras, você está sentindo vergonha e, portanto, está sentindo o peso dessa vergonha e está sentindo aquela situação que aconteceu com você e isso criou um ódio de si mesmo, porque você pensa que talvez você foi a vítima, você foi a pessoa, você foi quem causou essa vergonha, que causou aquela ação, e então você se odeia por se colocar naquela posição. Você se odeia por passar por isso. Você se odeia por ter feito isso a outra pessoa e isso é apenas está em repetição na sua vida. Mas quando aceitamos Jesus em nossas vidas, ele lança uma reviravolta na nossa história de vergonha. Sabe? Todos nós adoramos uma boa reviravolta na trama. Todos adoramos aquele momento onde você pensa que a história está indo em uma direção e está destinada a terminar onde deveria terminar, e então a reviravolta insere uma ideia totalmente nova, um tema totalmente novo na história, e às vezes até termina com uma reviravolta na trama. Todos nós adoramos uma boa reviravolta na trama, mas em nossas vidas não nos sentimos dignos de uma. Sentimos que qualquer vergonha que estamos vivenciando é a vergonha que deveríamos vivenciar pelo resto de nossas vidas. Mas esse não é o caso. Isso não é o que Deus tem para nós. E a realidade é que quando vivemos uma vida de vergonha, minimizamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós dizemos a ele: acreditamos que você pode perdoar nossos pecados, Deus, mas eu não acredito que você pode tirar nossa vergonha. Ou sentimos que devemos carregar essa vergonha, e isso é apenas nosso destino na vida. Vamos experimentar isso pelo resto das nossas vidas, e merecemos isso. Mas isso não é o que Deus tem para você. Agora escute, eu não vou pedir para você compartilhar seu pecado mais profundo e obscuro, ou seu momento mais sombrio no contexto do seu grupo agora. Mas eu gostaria de encorajá-lo a tirar um pouco dessa armadura e permitir que o Espírito Santo comece a realizar um trabalho de cura em você. E agora, quero que você tire um momento.
Quero que você se liberte, porque isso pode ser um assunto um pouco mais pesado, e quero criar um pouco mais de tempo no contexto do seu pequeno grupo, para discutir algumas dessas coisas. Mas eu quero que você entenda, o Espírito Santo quer tirar essa vergonha da sua vida, o eu uma vez, o eu ou recentemente ouvi dizer desta forma: o maior momento de vergonha da sua vida é o seu fundamento para o maior testemunho que só você pode compartilhar. Eu amo isso. Que ninguém mais pode compartilhar o testemunho que você está prestes a compartilhar como resultado de Jesus quebrando a vergonha em sua vida. É sua história única, é seu arco de história único. E o mais bonito é que, quando você consegue entregar isso ao Senhor e permitir que o Espírito Santo te cure da sua vergonha, Jesus entra em cena. Ele te dá a reviravolta que você não precisa mais carregar e agora você finalmente tem resolução para essa experiência na sua vida. Qual é a resolução? A resolução é o seu testemunho, é único para você. Sua história de vergonha não existe mais para você carregar esses sentimentos. Sua história de vergonha agora existe para ajudar outras pessoas a romper o ciclo de vergonha em suas vidas. Isso é tão empolgante, então eu quero que você tire um tempinho e um compromisso em seu coração para se desinscrever da vergonha e entregar isso ao Espírito Santo e deixar que ele faça esse trabalho em você. Mas a única coisa que quero que você faça hoje à noite, eu quero que você talvez escreva no seu guia aqui qual é uma área, ação, experiência, apenas uma coisa que ocorreu na sua vida, seja algo que você fez a alguém ou algo que alguém fez a você. Qual é uma coisa que você precisa entregar ao Senhor que pode libertar essa vergonha da sua vida? E agora aqui eu entendo, se é muito uma espécie de experiência crua para você, eu não quero que você sinta que é obrigado a compartilhar isso em seu grupo. Mas talvez haja algo que você queira compartilhar em seu grupo e talvez haja algumas coisas que você precise compartilhar com um conselheiro ou compartilhar com alguém em particular. Mas, a realidade, se ela permanecer encoberta, um dos meus mentores costumava dizer assim: "Se está debaixo do tapete, não está sob o sangue". E eu realmente amo isso, porque quanto mais mantemos algo escondido, mais escondemos a vergonha, não estamos permitindo que o Espírito Santo realmente trabalhe nisso. Então, eu quero que você descubra essa vergonha, compartilhe com seu grupo, ou talvez compartilhe com um amigo de confiança, ou conselheiro, ou líder, e comece a quebrar a vergonha. Cancele a assinatura da vergonha em sua vida. Você não precisa viver assim por mais tempo. Ei, Deus te abençoe. Aproveite a discussão no seu pequeno grupo e eu vou te ver na próxima semana.